Vamos mergulhar num assunto que é, sem dúvida, um dos mais complexos e fascinantes do nosso tempo. A gente vai tentar entender como profecias, escritas há milhares de anos por três grandes religiões, podem ser a chave, a verdadeira chave, para decifrar um dos conflitos mais longos e difíceis do mundo. Pois é, todo mundo se pergunta, né? Por que a paz no Oriente Médio parece algo tão distante? A resposta, acredite, para milhões de pessoas não está nas notícias de hoje, mas sim em textos sagrados que atravessam os séculos. E aqui está o ponto central de tudo. Para muitos dos envolvidos, isso não é uma briga por território, por política, é muito mais. É o desenrolar de um roteiro divino. Uma guerra sagrada que, na visão deles, precisa acontecer para que o destino finalmente se cumpra. É uma questão de fé, muito além da geopolítica. Ok, então o nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos entender esse roteiro divino para a guerra. Depois, a gente mergulha nas visões do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Aí, vamos ver onde exatamente essas profecias batem de frente e, por fim, começa a fé toda desafia a diplomacia dos nossos dias. Vamos começar pela perspectiva judaica, uma fé que tem em seu coração a ideia de restauração, de redenção, de volta à sua terra ancestral, Israel. Para muitos judeus religiosos, a criação do Estado de Israel, lá em 1948, foi muito mais do que um evento político. Foi o começo do Kibbutz Galuyot, a reunião dos exilados, sabe? Um retorno profético. As profecias falam também de uma guerra gigantesca, a guerra de Gog e Magog e do evento mais crucial de todos, a reconstrução do Terceiro Templo em Jerusalém. E é aqui que a coisa fica extremamente tensa. O terceiro templo, segundo a profecia, precisa ser erguido no monte do templo. Acontece que é exatamente ali que hoje estão a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, lugares santíssimos para o Islã. Dá para imaginar? É um verdadeiro barril de pólvora, tanto espiritual quanto geopolítico. Agora, mudando o foco, vamos para a perspectiva cristã, principalmente evangélica. Para eles, Israel funciona como uma espécie de relógio profético de Deus. Cada acontecimento lá é um tic-tac que nos aproxima do fim dos tempos. Nessa visão, o retorno do povo judeu a Israel é o grande sinal da segunda vinda de Cristo. Tudo o que acontece no Oriente Médio são as peças do tabuleiro se movendo para a batalha final, o Armagedon. E tem um detalhe curioso: qualquer acordo de paz é visto com muita desconfiança, porque a profecia diz que o anticristo vai surgir justamente como um falso mensageiro da paz. E o que é esse tal de Armagedon? Bom, não é ficção científica, não. É um lugar real, o Vale de Meguido, em Israel. Um lugar que, segundo a profecia, está destinado a ser o palco da última grande batalha entre as forças do bem e do mal. É a profecia se tornando geografia. E chegamos à terceira fé, o islamismo. Para os muçulmanos, Jerusalém, ou Al-Quds em árabe, também é o centro de tudo quando se fala do julgamento final. A profecia islâmica fala da vinda do Mahdi, uma figura messiânica que vai trazer justiça ao mundo. Ele vai ter a ajuda de Isa, que é Jesus, que retornará para derrotar o Djadjal, o falso Messias. E o grande objetivo final de tudo isso? A libertação da Mesquita de Al-Aqsa, numa batalha que será decisiva. Assim como o Armagedon, o Islã tem a sua própria versão da batalha final, a Malayama al-Kubra, ou a Grande Batalha. Uma guerra de proporções catastróficas que acontece antes do dia da ressurreição. Percebe o padrão? 3 fés, 3 visões de uma batalha final e todas elas apontando para o mesmíssimo lugar. E é exatamente aqui que os fios se cruzam e o nó aperta. São 3 roteiros proféticos diferentes, mas todos escritos para acontecer no mesmo palco sagrado. Uma colisão que parece, de fato, inevitável. Então, o ponto crucial é este. Todas as 3 religiões veem Jerusalém como o centro do mundo para os eventos finais. O palco é o mesmo. O problema é que o roteiro é completamente diferente para cada uma. Os heróis de uma história são os vilões da outra. Vamos olhar mais de perto para essas diferenças. Pega a figura de Jesus, por exemplo. Para o judaísmo, um professor histórico. Para o cristianismo, o Filho de Deus que retorna. Para o islamismo, um grande profeta que também retorna. Já o terceiro templo, para uns é um objetivo sagrado, para outros uma profanação. E o papel de Israel? Promessa divina, uma necessidade profética ou só uma entidade temporária? São visões que simplesmente não se encaixam. E agora a gente chega no confronto final.
Como essas crenças milenares se chocam com a tentativa moderna de se alcançar a paz. Aqui está o grande impasse. Se um povo acredita que a guerra é um mandamento divino, uma etapa necessária do plano de Deus, como se pode negociar a paz? Qualquer tipo de acordo, qualquer cessão de território, pode ser visto não como um ato de diplomacia, mas como uma traição à própria fé, uma heresia. E essa frase resume tudo de forma perfeita. A geopolítica se preocupa com o agora, fronteiras, segurança, recursos. Mas a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, está focada no destino, na eternidade. São duas linguagens completamente diferentes tentando resolver o mesmo problema, elas não se conversam. E no fim, a gente fica com essa pergunta, que é bem inquietante. Quando a guerra é vista como parte do destino, o compromisso se torna possível? A resposta para essa pergunta, ou a falta de uma, pode definir o futuro, não só do Oriente Médio, mas de todos nós.